Oi gente, tudo bom? Vocês viram que o título de hoje é Uma Folha da Árvore e eu quero contar pra vocês o porquê que eu escolhi esse título. Foi uma experiência bem legal que eu vivi e eu tenho certeza também que vai edificar você. Mas eu vou tentar falar de uma forma bem natural, sem espiritualizar, sem trazer aquele peso nas palavras, porque eu acho que tem muita coisa que é simples, né? E a gente às vezes quer muito limitar como Deus fala, como Deus age, e não é sobre isso que eu quero falar com vocês, dessa maneira. Eu tava num lugar aqui no quintal, tem um pé de limão. E tava um dia chuvoso, tava ventando muito, sabe? E eu olhava ali pras galhas, né? Pros galhos da árvore, e tava aquele vento balançando demais. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Mas se uma folha dessa árvore cair, eu vou entender que o Senhor está dizendo pra mim, eu te amo. E não precisa ser hoje, pode acontecer outro dia, mas eu queria que isso acontecesse. E eu fiquei ali admirando, esperando que uma folha caísse, né? E não caiu. E eu voltei pra dentro de casa e eu tava ali, no momento ali que eu tava lavando uns pratos, né, que é perto dessa árvore. De repente eu tive uma visão dessa árvore toda sequinha, sem folha nenhuma. E eu fui impactada naquele momento e eu falei assim, Deus tá falando comigo, mas falei, mas deve ser coisa da minha cabeça, porque eu acabei de falar e, enfim. Só que no momento que eu pensava que poderia ser coisa da minha cabeça, eu me lembrei da passagem de Ezequiel, né, quando o Senhor dá a visão do Vale de Ossos Secos. Porque tem muita gente que eu já ouvi, tá? Pessoas ministrando como se essa visão fosse verdade, foi no mundo físico, e não foi. Foi uma visão espiritual. Então, nesse momento, eu lembrei e eu entendi, tipo assim, Deus tá falando comigo que me ama ao ponto de permitir que eu visse essa árvore sem folha nenhuma. Porém, eu acho que uns 2 dias depois, eu tava na rua, tava de carro na rua, e aí a gente parou no semáforo, estávamos parados, quando de repente, gente, eu vi uma folha em cima do capô do carro. Não era a folha não era a folha do pé de limão, mas era uma outra folha. E quando eu vi, tipo, eu não vi essa folha vindo, apesar que tava ventando no dia também, eu não vi essa folha vindo, caindo. De repente, eu já vi essa folha em cima do capô do carro. Aí, na hora, eu comentei com quem tava comigo, eu falei assim, uma folha. Aí a pessoa soprou, tipo, brincando como se fosse tirar, né, a folha dali. E nesse momento foi quando o Espírito Santo falou comigo, que ele estava demonstrando o amor dele por mim e que o amor dele por mim era infinito, ninguém podia tocar, porque no momento que a pessoa soprou na intenção da folha voar e ela não voou, porque claro que não ia voar, né, gente? Ela continuou ali no capô do carro. O Senhor quis dizer pra mim, ninguém toca no amor que eu sinto por você, ninguém tira o amor que eu sinto por você. E foi algo assim que só foi eu com Deus, porque eu nem compartilhei com quem estava comigo. Eu fiquei ali, sabe assim, pensando, adorando a Deus, né, na mente, no coração. E agradecendo, porque ele me respondeu da maneira dele. E é sobre outra coisa que eu quero falar também, que às vezes a gente tem esse tipo de crença de limitar como Deus vai falar, como Deus vai fazer, tipo, se for de Deus tem que acontecer isso. E talvez Deus não queira usar essa maneira que você está pedindo. Como eu falei pra ele, pai, cai uma folha da árvore pra eu entender. Não precisa ser hoje. Mas enfim, não caiu uma folha da árvore naquele dia, não caiu uma folha da árvore depois dessa árvore, mas o Senhor me deu essa visão e também me fez ver uma outra folha em cima ali do carro, que eu nem vi essa folha vindo na nossa direção, gente. E foi o que o Senhor falou comigo no momento que a pessoa soprou, né, que estava ali comigo, soprou na intenção da folha sair. Que o amor dele, né, está sempre ali disponível para mim. Que a maior prova de amor que Deus nos deu foi a morte de Jesus na cruz. Mas ele sempre faz questão de nos lembrar, né, o quanto somos amados. Então que nesse dia você possa se sentir amado pelo Senhor, que você entenda o amor de Deus de todas as maneiras, de todas as formas. Porque nada pode nos separar do amor em Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus, nada pode nos separar. E essa é a palavra, gente, que eu quero deixar pra vocês. Assim como eu me senti muito amada, eu espero que você aí se sinta muito amado também. Deus abençoe.